Mas é mais ou menos isso, que a menina vai subir. Ela sobe, aí tem o relógio, né, que vai contando como se fosse uma contagem regressiva. E aí ele quebra os ossos da pessoa no ar, né? Aí fura os olhos, é um negócio terrível. E aí a pessoa morre. Erison falou, seria interessante ver a opinião do Daniel sobre Master of Puppets e Ed Manson no Mundo Invertido. Então, assim, quando as vítimas vão morrer, antes delas morrerem, elas veem esse relógio. Esse relógio é um relógio da casa original do Henry Creel, que está relacionado com os abusos que ele sofria, né? O sofrimento dele. Então, uma referência à casa dele antiga. Aí a pessoa morre, né? No caso. Você assistiu já? Ainda não, né? Quero assistir quando tiver. Você falar que não é O legal. Daniel não viu Bem-vindos a Derry? Não creio. Não vi, cara. Nem sabia que tava existindo. É nova. Caraca. Falam que é fenomenal, cara. Vou ver. Então. É mesmo? E depois eles estão pedindo pra você falar das referências cristãs escancaradas no Stranger Things. Lógico, tem? pô. Tem Muita coisa? pancada demais, né? Você quer vencer o demônio que tá atormentando sua mente e tentando te matar? Faz um pacto com Deus e pega as músicas que apontam pra Deus. Pô, isso é legal pra caramba, Que né? ideia. O Mind Flayer é como se fosse um ser que é mais poderoso, que comanda esses outros seres, né? E aí a gente descobre que existe um outro ser maligno, que é o tal do Vecna. O ET, né? Ele é o ator. O ator? Ele não tá no ET? Cara, agora você me pegou, hein? Eu também... Não, acho que não. Tô confundindo. Não tá, não. Tá, não? Não. É porque é um ator antigão também. Mas eu acho que ele não tá, não. Então, esse garoto, ele se torna um experimento. Você começa vendo a história de uma menina com poderes excepcionais ali. Primeiro, o sumiço de um dos garotos, né? Exato. O garoto some, né? Que é exatamente o Will Byers, né? E todo o mistério é em cima disso no começo. Exatamente. A galera fica procurando e tal. Antes dele matar, ele tortura a vítima. Ele quebra a vítima toda, quebra os ossos, perfura os olhos, né? Então é muito interessante, porque essa aranha, cara, a Viúva Negra, ela tem um veneno 15 vezes mais forte que o da cascavel. Cara. Um negócio terrível, né? Então, assim, as aranhas, o veneno da aranha também, se você for estudar, é muito interessante porque ele toma conta ali do sistema nervoso, né, da vítima. E aí, se o cara for picado por uma viúva negra, o que acontece? A substância, ela se insere ali na membrana, ali onde ficam os neurônios, e isso provoca uma situação em que os neurônios, eles liberam todos os neurotransmissores, né? E isso traz uma dor absurda, né? Porque aquilo que faz você ter a sensibilidade, o neurônio libera tudo na mesma hora. Então, tu sente uma dor monstruosa, né? Absurda. E isso é muito parecido com o que o Vecna faz. Porque antes dele matar, ele tortura a vítima, ele quebra a vítima toda, quebra os ossos, perfura os olhos, né? Então, é uma referência muito interessante. E, então, existe um outro ser gigante, que é tipo uma hidra gigante, chamado Mind Flayer. Você tem isso aí, ô Romy? Eu não sei se você parou o Mind Flayer. Qual que é a ideia? O Mind Flayer é como se fosse um ser que é mais poderoso, que comanda esses outros seres, né? Só que no meio dessa história toda, na temporada... Olha lá o Mind Flayer, ó. Ah, tá. Um visual maneiro também, assim, né? Do bichão. Explicam por que são crianças? Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o exército pegando as crianças para o experimento, outra coisa são os Demogorgon pegando as crianças. O exército. No exército é porque eles não explicam, mas assim, no projeto MK Ultra é porque a criança... A gente hoje sabe que transtorno de múltipla personalidade ou transtorno dissociativo de personalidade, essas coisas são geradas por traumas na infância. Então, quando você gera trauma na infância, às vezes você cria essas personalidades paralelas e é nessas personalidades alternativas que eles treinam e criam essas habilidades especiais. Entendi. Por isso que é mais interessante ser na criança. Só que conforme a gente vai passando a história, a gente vai ver que além dos Demogorgons que estão vindo desse Upside Down para a nossa dimensão, tem os Demodogs também e tem os Demobats, que são os morcegos, né? Então a gente vai vendo que tem mais seres além desse Demogorgon, né? E a gente vai vendo que tem mais seres, enquanto chega um momento que a gente vê que tem o Mind Flayer, né?
E então existe um outro ser gigante, que é tipo uma hidra gigante, chamado Mind Flayer. O Mind Flayer é como se fosse um ser que é mais poderoso, que comanda esses outros seres. Provavelmente é uma visão artística, né? Aí tem os Demobats também, que são os morcegos, né? E a gente vai vendo que tem mais seres, enquanto chega um momento que a gente vê que tem o Mind Flayer, né? Os caras estão falando no Bem-vindo a Derry, a entidade ET prefere crianças porque são inocentes e facilmente manipuláveis. Pode ser também, Tem faz isso, sentido. né? Faz Tem, sentido total, também, né? claro. Mas, olha lá, ó, são os E esse é o Demobats, Bats, são os morcegos, né? Tá. Aí vem uma enxurrada desses morcegos, né, e tal. Tem um lado maligno. Essa outra dimensão vai deixando os seres malignos. Não, ele encontrou com esse Mind Flayer, aquele bichão. Sei. E o bichão meio que cooptou ele pro... Tá. Mas assim, o tempo na outra dimensão passa de forma diferente. Então o cara passou eras lá. É como se ele já tivesse aí 10 mil anos, entendeu? Sei. Só que pro tempo... Aqui passaram 5 anos. Entendi. Então é diferente. Também, controle mental. Você criar aqueles super assassinos, né? O Sleeper Assassin, o cara que não sabe que é assassino. Como chama o personagem da Marvel, que é assim? O Soldado Invernal, total. Uma sequência de palavras. Isso, esse Eu é acho que o cabia trigger. assim, Então, cara, essa transformação no monstro me lembra um filme que a galera odeia, mas que eu gosto demais, que é o filme do Flash, cara, do The Flash. Por quê? Porque o Flash Reverso, eu não sei se é o Flash Reverso que ele chama ali, ele fica sempre voltando no tempo, tentando salvar a mãe, e ele fica tantas eras fazendo isso que ele vai virando um monstro. Tá. E aí ninguém mais reconhece ele. Aí depois o Peter Parker não, que é o... Como é que é o nome do The Flash, irmão? Esqueci agora. Aí os nerds têm que me ajudar aí. Ele encontra com ele mesmo e não reconhece. É porque é ele já velhão de várias eras. Barry, né? O Barry. Barry, né? É Barry. Então, lembra um pouco, né? O Vecna virando monstro com o The Flash virando... Eu não sei se é o Flash Reverso que eles chamam. Então, a gente começa a ter a impressão, até agora no momento que a gente está na série, né, nesses 4 capítulos da 5ª temporada, que o Vecna é o grande vilão, que ele é o manda-chuva, mas a galera que está tentando cavar os easter eggs já está tentando entender que, na verdade, é aquele Mind Flayer que domina tudo, porque foi o Mind Flayer que cooptou o Henry Creel ainda quando ele era criança. E deu esses poderes pra ele, quando ele teve uma experiência ainda criança. Aí a gente descobre que existe um outro ser maligno, que é o tal do Vecna. Se você olha o Vecna assim, né, um cara todo deformado, você pensa, é um ser dessas outras dimensões, né? Sim. Até que a gente descobre que, na verdade, Vecna é um ser humano. Foi um ser humano em algum momento? Ele era um ser humano, chamado Henry Creel, um rapaz, e ele teve uma infância difícil e tal, o pai era... aí a gente já... Pra gente mergulhar na história do Henry Creel, que virou Vecna, que virou... Ele tem 4 nomes, né? Que ele era o experimento número 1. Aí depois que ele virou esse troço deformado Vecna. Henry Creel, que é o nome humano. E ele, nessa agora temporada 5, ele tem o nome de Mr. Wu. Então, a gente começa a ter a impressão, até agora no momento que a gente está na série, né, nesses 4 capítulos da 5ª temporada, que o Vecna é o grande vilão, que ele é o manda-chuva, mas a galera que está tentando cavar os easter eggs já está tentando entender que, na verdade, é aquele Mind Flayer que domina tudo, porque foi o Mind Flayer que cooptou o Henry Creel ainda quando ele era criança. E deu esses poderes pra ele, quando ele teve uma experiência ainda criança. O filho, nesse negócio de buscar, né, os portais, ele acaba tendo contato com esse Mind Flayer. E esse Mind Flayer passa para ele habilidades excepcionais. Com essas habilidades excepcionais, o exército descobre que tem uma criança com essas habilidades e, como nas histórias reais, entre aspas, eles sempre fazem, eles sequestram a criança e leva para fazer experimentos.